Dia 36, terceiro passo, compartilhando o Evangelho. Isso pode ser feito com estudos bíblicos ou séries evangelísticas em grupos de assistência ou igrejas ou, se a associação organizar, pode ocorrer em todas as igrejas da associação ao mesmo tempo. Muitas associações, e até mesmo sindicatos ou países inteiros, realizaram centenas ou milhares de séries evangelísticas ao mesmo tempo com pregadores regionais, bem como pregadores do exterior. Chamamos esse impulso evangelístico de envolvimento total dos membros. Série de vídeos para ensinar a fé. Nós repetimos, hoje temos ferramentas realmente boas para instruir e desenvolver a fé em Deus e em Sua Palavra, se nenhum professor estiver disponível. Para ensinar o Evangelho, procure séries evangelísticas que contenham todas as verdades bíblicas importantes. As séries de 20 a 30 apresentações são as melhores. Também é mencionado o site do TMI, Envolvimento Total de Membros, da Conferência Geral, contendo materiais e dicas preciosas. Iremos deixar conteúdo na descrição do vídeo. Contém dicas para evangelismo, distribuição de literatura, diversas séries sobre saúde e bem-estar, diabetes, recuperação da depressão e escola de culinária. Trabalho adicional antes ou depois da série evangelística, curso de discipulado. É muito importante que os membros recém-batizados participem de um curso de discipulado. Nosso maravilhoso livro, O Caminho a Cristo, de Ellen White, pode ser recomendado em todo o mundo. Está disponível em nossas editoras. É o nosso livro mais traduzido e está disponível em cerca de 150 idiomas. O livro é dividido em 2 seções principais e possui 13 capítulos. As 2 seções principais são Como posso vir a Cristo e Como posso permanecer em Cristo. Naturalmente, a pessoa pode ler o livro sozinha, mas também pode ser lido em pequenos grupos, em um grupo de discussão para pessoas interessadas, ou com os jovens. Ou na aula bíblica do pastor ou compartilhado em áudio, ou usado como material de discussões em reuniões de liderança entre outras formas variadas. Aula bíblica do pastor. Esse grupo de discussão especial é uma provisão muito valiosa e serve como uma classe batismal. Mas não usamos esse termo. Esse grupo estuda com a ajuda de instruções especiais, questões do cristianismo pessoal, ou seja, caminho a Cristo, e as verdades bíblicas básicas. De preferência, a aula é em uma sala separada. Os únicos membros da igreja que assistem a essa aula são aqueles que estão acompanhando um convidado. Quem acompanha um convidado é mais sensível ao fazer perguntas ou comentários. O grupo é liderado pelo pastor ou por um professor adequado. Em muitos países, a aula é chamada de aula bíblica do pastor, porque, se possível, é ministrada pelo pastor. Os candidatos ao batismo como os jovens e amigos da igreja, têm a oportunidade de ser ensinados pela palavra de Deus uma vez por semana, além de seu estudo bíblico semanal normal. Em muitos países, essa aula bíblica é um dos métodos mais eficazes de ganhar pessoas para Jesus. Este grupo é um evangelismo durante o culto da igreja. Sábado missionário. Nossos pais de fé tinham soluções muito práticas em muitas áreas. Um deles era um sábado missionário. Uma vez por mês, geralmente no primeiro sábado do mês, um sábado missionário era realizado em cada igreja. A ideia básica era que a motivação para o trabalho missionário precisava de óleo constante. O significado de um sábado missionário mensal é de reavivar e manter o espírito de missão. Requer cuidado em palavras e ações. Uma pessoa dedicada ou um pequeno grupo deve assumir a responsabilidade de preparar este sábado. Este tipo de sábado se tornará gradualmente uma grande alegria e necessidade. Palavras-chave: filme curto missionário, novas músicas missionárias, experiências missionárias, boas notícias, história sobre missão para as crianças, sermão missionário, serviço missionário ou visitas missionárias. Quais são os próximos passos? É recomendado repetir esse programa de 3 etapas com frequência. Na primeira vez, vários membros da igreja serão encorajados por essa mensagem e, na segunda vez, outro grupo se unirá a eles em uma vida alegre e frutífera. Cada vez novos buscadores da verdade virão. E é valioso para os membros recém-batizados. Eles também precisam desesperadamente de repetição. E nossa tarefa de levar pessoas a Cristo deve ocorrer de forma consistente. Precisamos de repetição, pois vivemos em um tempo tão agitado e estranho. Fiquei surpreso ao ler o seguinte: em toda igreja, devem os membros ser adestrados de maneira tal que dediquem tempo para ganhar almas para Cristo.
Logo ocorrerão mudanças peculiares e rápidas, e o povo de Deus será revestido do Espírito Santo, de forma que, com sabedoria celeste, enfrente as emergências desta época e neutralize ao máximo possível a influência desmoralizadora do mundo. Testemunhos Seletos, volume 3, página 46. Os livros usados na primeira tentativa podem ser facilmente usados novamente. Mas o livro Permaneça em Jesus por Helmut Albale também deve ser considerado, pois ajuda a construir um relacionamento íntimo com Cristo. Ele é dividido nos seguintes capítulos de estudo. 1. O dom mais precioso de Jesus. 2. Render-se entregue a Jesus. 3. Jesus permanecendo em você. 4. Obediência através de Jesus. 5. Fé atrativa através de Jesus. Que experiências as pessoas tiveram? A experiência maravilhosa da igreja em Cologne-Kalk, na Alemanha, e como ela cresceu de 17 para 65 membros em apenas 4 anos, pois eles usaram e repetiram esse método todos os anos, é contada em detalhes no site de Passos para o Reavivamento Pessoal. Os resultados dependem, em grande parte, de o Espírito Santo poder operar por meio de nós. Estamos apresentando um breve relatório de experiências vividas em diversos países seculares. 1. Estados Unidos, Decatur, Alabama, contado no início desse capítulo, 15 batismos. 2. Suíça, Tessin, 15 batismos nos grupos de 40 dias. 3. Tajiquistão, Dushanbe, 46 batismos em um ano por meio dos esforços dos 40 dias. 4. Inglaterra, 22 batismos por meio do trabalho de orientação espiritual. Experiência final. Um pastor testemunhou que, quando percebeu sua impotência, decidiu estudar profundamente o tópico do Espírito Santo na Bíblia. Por fim, estudei 273 textos no idioma original que falam diretamente sobre a obra do Espírito Santo, e encontrei mais de 2.000 citações únicas nos escritos de Ellen White sobre o assunto. Posso perguntar, foi sem dúvida a intenção de Deus para o fim dos tempos, fazer com que Ellen White mencionasse o Espírito Santo mais de 2.000 vezes? Ele deseja dar poder, autoridade e vitória à sua última igreja? Ele deseja nos levar à linha de chegada dessa forma? O pastor continuou a compartilhar que Jesus lhe fez 3 perguntas: você ama meu povo? Você está pregando o evangelho todas as semanas com paixão pelas almas perdidas? Você busca elogios dos homens? As lágrimas começaram a escorrer quando confessei meu pecado. Naquele ano, 37 pessoas entregaram sua vida a Jesus. Durante os anos desde aquela noite, centenas de pessoas tomaram a decisão por Cristo. Que o Senhor Jesus seja louvado para sempre. Qual é o primeiro passo para o reavivamento? Nosso maravilhoso Deus responde a essa pergunta pessoalmente em 2 Crônicas 7:12-14. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração, e se esse meu povo se humilhar, orar e buscar o meu rosto, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Se humilhar. Essa é a primeira diretriz de uma série de 4 condições nessa mensagem de Deus. Antes de sermos instruídos a orar, buscar ou se afastar, devemos nos humilhar. Normalmente ignoramos um problema até que haja um grande colapso e somos forçados a ouvir. Se torna claro no filme Titanic, que o capitão do navio e seus oficiais não quiseram ouvir os avisos do iceberg para o qual se dirigiam. Nós muitas vezes não ouvimos até que seja tarde demais. Por quê? Porque raramente gostamos do que ouvimos, especialmente se o que ouvimos nos desafia a mudar uma opinião, um estilo de vida, uma atitude ou um comportamento. Não deveríamos pedir diariamente a Jesus que nos dê um coração humilde, para que Ele possa fazer coisas grandes e maravilhosas por nosso intermédio? Orientação e oração. O que devemos fazer com os 3 passos? Queremos tirar um tempo para oração e contemplação dos pensamentos iniciais sobre como podemos implementar as sugestões do capítulo 10 Novo Começo Espiritual Missionário em 3 passos. A crise do coronavírus teve um efeito em nossas vidas que nunca poderíamos ter acreditado ser possível. Quando convidamos nossos vizinhos para um grupo de apoio para discutir formas de melhorar seu sistema imunológico, então podemos falar sobre o significado de um relacionamento pessoal com Deus, usando o Salmo 91, e sobre as 8 formas de ter saúde ou 8 remédios naturais. Nosso objetivo deve ser mostrar aos outros as vantagens que eles ainda não têm. Que o Senhor o abençoe em sua contemplação e oração. Pensamento pessoal e guia de discussão. 1. Quais são os 3 passos vitais para um novo começo espiritual? 2. Escreva o nome de 5 pessoas por quem você especialmente deseja orar.
3. Em espírito de oração, considere quais possibilidades você tem para dirigir estudos bíblicos, pequenos grupos ou reuniões evangelísticas. 4. Que experiências outras pessoas a grupos tiveram? Observe essas experiências com mais atenção. Nosso tempo de oração. Entre em contato com sua dupla de oração e discuta o assunto com ela. Ore com sua dupla de oração. 1. Por um novo começo espiritual, pessoalmente em sua igreja. 2. Pelas 5 pessoas que você escreveu. 3. Para discernir quais possibilidades você tem, pessoalmente como grupo ou a igreja, para trabalhar para Deus e com Deus. 4. Por experiências, onde Deus guiou o seu trabalho.